Compartilhar aqui a tela. Bem, começando aqui, só para a gente dar uma olhadinha na nossa prova. Eu estava até olhando as notas agora, o pessoal, tipo assim, foram 20 alunos que fizeram a prova. 19 tiraram nota máxima, então o pessoal gabaritou mesmo nas questões. Acredito que não tenha muitas dúvidas não, mas eu quis aqui trazer algumas questões relacionadas à leitura de gráficos gerais, com interpretação de tensão média, tensão eficaz, potência fornecida. Principalmente isso que eu trabalhei nessa questão dos gráficos, consegui interpretar essa questão do que é uma média, do que é efetiva. Na parte dos retificadores, eu fiquei, quando era equacionamento, eu deixei mais na questão da aplicação direta das equações que a gente formulou durante tanto as videoaulas quanto a aula presencial. Acredito que todas aqui é realmente uma aplicação direta das fórmulas que a gente foi passando. Teria, na verdade, só quem conseguir fazer a leitura do que é cada coisa dentro das fórmulas e algumas questões de interpretação dos gráficos, sobre como que funcionaria a onda em determinados sentidos. Pelo que eu vi, os senhores não conseguiram fazer sem problema. Mas ficou alguma questão assim que ficou meio na dúvida de saber o que é, por que foi tal coisa? Os senhores ficaram que lembrem agora? Ou não? Podemos seguir. Só lembrando assim, durante a prova não tinha um gabarito, mas se os senhores ficaram em dúvida em alguma das tentativas que fizeram em alguma questão, lá agora tem o gabarito explicando do porquê daquele gabarito, igual a gente fez em todos os questionários. Já deixei isso assim pré-digitado mesmo lá, porque a gente fazer aqui ao vivo é um pouquinho complicado, alguns cálculos, então deixei lá tudo preparado, mas se continuarem em dúvida com alguma coisa, é só me procurar. A gente saiu um pouquinho prejudicado com essa semana de prova, porque a gente perdeu 2 aulas presenciais, 2 aulas síncronas. Aí só retomando aqui rapidinho, todas elas estão em vídeo, cada uma delas ficou em 3 vídeos que estão lá no lado. Só retomando para a gente conseguir dar continuidade, na que foi da semana inicial da prova, no dia 9, a unidade Saga estava falando um pouco sobre filtros capacitivos, retificadores. Aí eu trouxe aqui essa unidade extra, falando um pouco sobre o comportamento em si dos capacitores e um pouquinho também sobre um dos tipos de circuitos que ele trouxe na unidade Saga, que foi o dobrador de tensão. Bem, do capacitor, lembrando aqui que ele a corrente que passa nele vai ser proporcional à taxa de variação da tensão que existe nos terminais desse meu capacitor. E da mesma forma, eu consigo definir que essa minha tensão vai ser a integral da minha corrente ao longo do tempo, com o inverso da capacitância. O que a gente consegue ver no comportamento físico do capacitor é que ele não vai aceitar variações bruscas de tensão. O que ele vai fazer? Toda vez que tentar impor uma tensão muito grande nele, uma variação muito grande, ele vai gerar uma resposta proporcionalmente grande de corrente instantânea para tentar impedir que essa tensão varie. Então, a questão de chaveamento de circuitos com capacitores é algo que pode ser perigoso mesmo, por causa desse comportamento dele, que ele tende a se comportar como um curto quando a gente impõe uma tensão muito grande nele de uma vez. No caso do comportamento dele na corrente alternada, ele tende a adiantar a minha corrente em relação à tensão. Ele desloca a posição, o ângulo da minha corrente em relação à tensão, faz ela ficar com essa resposta aqui adiantada. Assim, a passagem do zero dessa minha corrente ela acontece
antes do que aconteceria na tensão. Por isso que a gente dá essa terminologia de adiantada. Quando isso aqui eu passei pelo equacionamento da resposta ligada com uma resistência em paralelo, que é um uso comum dessa minha capacitância, porque ela vai estar aqui, a minha tensão no meu capacitor vai ser a mesma tensão que vai ser entregue na minha resistência. Só que a corrente, pela lei dos nós, eu tenho que a corrente aqui no meu capacitor, ela somada com a minha corrente na resistência, vai ser a minha corrente de resposta desse circuito. Fazendo algumas operações matemáticas, a gente chega naquela equação bem parecida que a gente definiu para a corrente no caso da indução. A gente consegue ver aqui que ela se comporta de forma muito semelhante. Que a gente vai ter uma resposta particular desse sistema, que vai ser quando a minha tensão tender ao infinito. Eu vou ter que esse capacitor ele vai deixar de oferecer caminho viável para essa corrente, porque essa minha tensão nele vai ser igual à minha tensão que vai estar aqui na minha fonte, se essa aqui for uma tensão contínua, por exemplo. E a minha resposta homogênea no meu circuito, que é essa parte dela, ela vai me dar aquela condição quando eu tenho aquela transição do meu sistema, aquela condição inicial dele. Então, foi uma forma bem semelhante com a indutância que a gente chegou nessas características e está mais bem explicado, mais esmiuçado no vídeo próprio dessa aula que está lá no AVA. A gente consegue, então, aqui determinar que essa minha tensão, se aqui eu tenho uma tensão contínua e forneço uma carga CR em paralelo, ele vai ter, na verdade, uma tensão inicial que é zero e que vai tender a minha tensão contínua de uma forma atenuada por essa minha função exponencial, que tem uma constante de tempo igual a resistência vezes a capacitância, que é uma constante de tempo muito comum de ser utilizado, de ser vista quando está estudando circuitos capacitivos. Quando eu aplico ela nos meus retificadores, que é algo que a gente até viu em aulas passadas, o que ela faz? Ela impede que tenham variações significativas nessa minha tensão, porque a tendência, sem o meu filtro capacitivo, é que no retificador de onda completa ele suba e desça toda a extensão dele. Quando eu coloco o meu capacitor, ele vai permitir que ela suba, mas na hora que ela começar aqui a descer, a tensão que já está carregada aqui nesse meu capacitor vai atuar impedindo que meus diodos conduzam. Ele vai impedir a polarização dos meus diodos que iriam descer essa tensão. Ele polariza eles reversamente, que no instante inicial, por exemplo, seria este daqui e este daqui que estariam conduzindo. Então, a partir desse ponto, ele impede que eles conduzam ao polarizar eles reversamente, e aqui ele começa a descarregar a energia que ele acumulou na minha resistência. Aqui, a partir desse momento alfa, ele já permite que os capacitores entrem de novo, ou que os outros diodos entrem em condução, permite essa pequena carga aqui dele de novo e repete esse ciclo infinitamente. Uma coisa que a gente não tinha trabalhado nas outras, a gente tinha já olhado sobre essa questão dessa variação, tinha até definido uma equação para ela com base na frequência, foi até uma das questões da prova que utilizou isso. Mas uma coisa que a gente não tinha atentado era qual que é o valor de tensão contínua que esse tipo de retificador com filtro está entregando. Esse valor é essa tensão aqui que passa no meio desse minha variação, desse meu ripple de tensão, desse meu ΔV. O que eu consigo ver é que se isso aqui tem o meu máximo ou o meu mínimo, se eu tirar a metade disso do meu pico,
eu vou estar aqui na média. E essa minha tensão média, que é a integral no período de toda do que seria essa função aqui em cima, ela realmente pode ser aproximada dessa conta que é muito mais simples, que é o meu V de pico, meu V máximo da minha fonte, menos metade desse ripple que eu já tenho aqui, ó, como que eu calculo ele para um retificador de onda completa. Isso aqui também é válido para o retificador de meia onda, com a única diferença que aqui não teria esse 2, né, no caso do retificador de meia onda. Mas é possível eu calcular essa minha tensão contínua que eu estou entregando a minha carga de uma forma bem simples. E esse circuito aqui foi apresentado na unidade Saga, que é um circuito dobrador de tensão. O que ele faz? Ele, através do diodo, no primeiro momento, esse meu diodo D1, ele vai permitir a condução, enquanto o meu D2 está cortado. Se eu olhar aqui, ó, isso aqui vai fazer com que a minha tensão da minha fonte esteja inteiramente colocada nesse capacitor 1. O que acontece? Vai chegar um certo momento que, por ele estar impondo essa tensão aqui, ele vai carregar o suficiente para ele poder imitar essa minha tensão. Então aqui vai ficar também a minha tensão máxima da fonte. E no momento que isso acontecer, ele vai impedir que esse diodo continue conduzindo, porque ele vai polarizar ele reversamente. Que eu vou chegar aqui, ó, na minha fonte, ela vai começar a descer aqui, e esse meu capacitor já vai estar uma tensão acima. Então aqui, ó, a diferença de potencial não vai permitir que esse diodo conduza. Então ele segura essa minha tensão. Só que chega em um determinado momento, ó, enquanto ele está segurando essa tensão, ele está descarregando aqui na minha resistência e no meu outro capacitor. Chega num determinado momento que a minha tensão da fonte ela vai estar na parte, no semiciclo negativo dela, nessa parte. Isso vai polarizar este meu diodo de baixo de forma direta, porque esse terminal vai estar menor do que esse. E aqui, ó, eu vou acabar jogando a minha tensão da fonte também nessa mesma polaridade, aqui, de forma que, se eu considerar a parte de cima positiva, no meu capacitor vai aparecer aqui também o meu V de pico. E da mesma forma, ela vai tender ao máximo aqui, que aqui no caso fica com a polaridade invertida realmente em relação à fonte. Aí ele chega num ponto que ele impede esse diodo de conduzir, este aqui já estava impedido, e fica agora, ó, os dois capacitores descarregando na minha resistência, uma tensão total de 2 vezes a tensão de pico. Esse que é o princípio de funcionamento de um dobrador de tensão. Eu carrego dois capacitores independentes para que eles joguem essa minha tensão na minha carga. No vídeo eu já tratei um pouquinho disso aqui, mas só abrindo para a gente dar uma olhada, são esses circuitos aqui no outro simulador, só para a gente poder ver, ó, como que funciona esse meu circuito dobrador de tensão. Aqui, na minha fonte aqui, ele já está enxergando, ó, só o meu semiciclo, só a parte acima do zero. Ó. Essa minha fonte, ela é uma fonte de 311 volts, de pico, que é de 220 volts eficaz. Aqui, ó, ela já está aproximadamente com 600 volts de pico, então ela já está dobrando aqui nesse terminal de cima por causa do comportamento desses capacitores. E aqui, ó, na minha resistência, ele está entregando uma tensão já retificada, ó, essa minha tensão verdinha, que ela está variando, ó, entre 500 a 500, um pouco acima de 560. Então ele retificou o dobro da minha tensão de entrada. E um outro modelo desse mesmo tipo de circuito dobrador de tensão, tá nesse outro aqui, que é um modelo um pouco mais comum de encontrar na literatura, inclusive. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Deixa eu pausar. Eu tenho a minha tensão na minha fonte, ó, uma tensão que é também de 311 volts de pico, 220 volts eficaz,
que ele passe primeiramente por esse capacitor, que nesse ponto aqui, ó, ele já vai dobrar. Aqui ele fez a minha corrente. Eu não encontro esse negócio. Acho que é aqui mesmo. Aqui não deu certo. Ah, é porque eu mudei a fonte sem querer. Peraí, deixa eu abrir o circuito de novo. Pequeno erro técnico. Tá. Nesse ponto vermelhinho aqui, ó, ele já está já está dobrando a minha tensão. Esse primeiro circuito aqui, ele já está dobrando essa minha tensão. E nesse segundo ponto aqui, ó, que ele joga nesse outro capacitor, ele vai já ceifar essa minha tensão dobrada e entregar somente, ó, essa parte de cima na minha resistência. Se eu tirar aqui, é só, já vejo, ó, ela está dobrando essa minha tensão de pico aproximadamente, tem alguns perdas, é claro. Não é exatamente o dobro, é aproximadamente o dobro. Mas ela se comporta muito semelhante ao meu outro circuito. Aqui nessa configuração ele está de 460 volts a 500, um pouco acima de 520 volts. No outro circuito ele estava com um resultado um pouquinho melhor, conseguindo dobrar melhor essa tensão utilizando, ó, os mesmos níveis de capacitor e de resistência, os valores. Certo, isso foi o conteúdo que nós ministramos na aula do dia 9. Depois, já na aula do dia 16, que encerrou a temporada de prova, inclusive, a unidade Saga estava intitulada como retificadores com filtro capacitivo número 2, mas o que ela tratava principalmente era em relação aos nossos retificadores trifásicos. Foi o que eu trouxe aqui para gente. E, inclusive, a lista de exercícios que encerra hoje, ela foi baseada nessas duas aulas. Eram algumas questões para ajudar a fixar o conteúdo que foi dado nessas duas aulas. O retificador trifásico, ele basicamente aproveita do nosso sistema de corrente alternada que é trifásico, que tem um defasamento de 120 graus entre as fases, para produzir melhores resultados de retificação, aproveitando 3 fontes simultâneas ao invés de uma só. Da mesma forma que foi no sistema monofásico, nós temos duas topologias, uma chamada de meia onda e uma de onda completa. No de meia onda, o que eu conecto somente um diodo por fase, e esse diodo faz uma seleção de qual fase que naquele instante está a mais alta. Então ela vai ser a única que vai conseguir polarizar diretamente o meu diodo e vai dessa forma entregar aqui, ó, a minha tensão de fase na minha resistência ou na minha carga que seja. Como eu tenho exatamente 3 fases, elas se comportam de forma idêntica, elas têm um defasamento equilibrado de 120 graus entre elas, então vai gerar aqui, ó, 3 picos de condução envolvendo os picos dessas minhas tensões. Por isso que esse retificador também é chamado de retificador de 3 pulsos. Que se ele está dividido por 360 graus de condução, então cada um desses pulsos meus está a 120 graus. Tem 120 graus de duração entre eles. Se eu observando como que se dá essa média, o valor médio que estou entregando com esse meu retificador de meia onda, eu tenho que primeiro identificar que o meu período ele vai ser de 120 graus, mas para eu considerar que a minha equação aqui é um V de pico seno de ômega-t, e aqui meu pico ele acontece nos 90 graus, eu caminho 60 graus para antes, 60 graus para depois,
Então, de 30 a 150, que foi o que a gente fez aqui, de π sobre 6 a 5π sobre 6, para resolver essa integração e chegar nesse valor aqui aproximado, ó, de 0,827 do V de pico. Então, ele atenua um pouquinho em relação ao meu V de pico. Ele não consegue, o que era de se esperar, ele não consegue entregar, não consegue retificar aqui no pico, né? Ele perde um pouquinho. E é o valor eficaz, que é como que seria o valor de uma tensão contínua que geraria a mesma resposta que essa minha tensão, que existe ali nela sim uma variação no tempo, ela não é 100% contínua. Continuando com as considerações em relação ao período, resolvendo a integração, a gente chega aqui no valor de 0,841 V de pico, que já está bem próximo do valor médio. Então, o valor eficaz é um pouquinho maior, mas essa proximidade já indica que uma boa parcela dessa minha tensão é uma tensão contínua. Porque se isso aqui é o valor equivalente que seria de uma tensão contínua para ter o mesmo efeito, e a tensão contínua que existe dentro desse sinal já é tão próxima, então basicamente existe só ela. Tem ali ainda uma influência variável, mas ela não é tão expressiva. E quando a gente já considera nosso retificador de onda completa, a gente tem já dois diodos ligados por polo da minha fase. A minha fase ligada em estrela, elas estão a 120 graus de defasagem, e eu vou ter esses diodos ligados em cada uma das minhas fases. De tal forma que quem que vai aparecer aqui na minha carga vai ser agora um comparativo entre as tensões das minhas fases. Porque se em um determinado momento meu D1 ficar diretamente polarizado, meu VA vai estar aqui em cima. E neste mesmo instante, meu D6 estiver polarizado, meu VB vai ficar aqui embaixo. Então, quem vai estar na minha carga vai ser o VA menos o VB, que é o meu VAB. E como somente um dos diodos superiores, dos diodos ímpares aqui, podem conduzir por vez, somente um dos diodos pares também, então aqui vão ficar alternando entre si as diversas comparações entre as minhas fases. VDA com V de B, VDA com C, depois B com A, B com C, e assim sucessivamente. Que é até o que está mostrando esse gráfico aqui, apesar dele não ser tão bem desenhado, foi retirado do livro, um pouquinho difícil de acompanhar, mas o que a gente vê aqui? Ó? Que no primeiro instante eu tenho os diodos 6 e 1 conduzindo. Então, ó, quem está maior, mais representativo, é VAB. No segundo instante, quem apresenta o valor mais positivo entre as minhas fases, ó, continua sendo a minha tensão A. Eu cheguei até esse ponto aqui. Meu maior valor positivo continua sendo a minha tensão A, até esse outro momento aqui. Então, continua sendo meu diodo 1, que vai estar diretamente polarizado aqui. Mas quem tem o maior valor negativo, ó, nesse instante aqui, estava sendo a fase B. Mas a partir desse momento, quem tem o maior valor negativo em módulo, fica sendo a fase C. Então por isso que aqui eu tenho uma mudança do meu diodo 6 do meu diodo 2 conduzindo. Aí a fase que vai aparecer comparativamente vai ser a fase AC. E assim eles vão se alternando de forma que eu faço todas as 6 comparações possíveis. A com B, A com C, B com C, B com A, C com A, C com B e volto para A com B. Então, ó, num intervalo de 360 graus, eu vou ter 6 combinações de fases sendo entregues. Quem vai estar sendo entregue aqui vão ser sempre tensões de linha. E como elas estão sendo divididas aqui ó, em 6
arranjos de condução, são 6 pulsos que tem nesse meu retificador, sempre em torno do máximo dessa minha tensão de linha. Se são 6 e eu tenho 360 graus, eu sei então cada um vai conduzir por 60 graus. E quando eu vou determinar então as minhas tensões, a minha tensão média desse meu sinal que eu estou fornecendo, novamente aqui considerando meu período e lembrando que quem está sendo integrado aqui agora é uma tensão de linha. Então, se eu representar meu V de pico como sendo na minha tensão de fase, eu vou precisar multiplicar por uma raiz de 3 para representar aqui meu V de linha. Por isso que existe esse raiz de 3. Eu sei que meu período ele é 60 graus. Eu estou representando, para simplificar na minha integração, estou representando isso aqui como seno de ômega-t. Então, eu sei que meu pico, na função seno, acontece nos 90 graus. E eu tenho que esse intervalo total aqui vai ser 60 graus. Para esse lado de cá, então eu tenho que andar metade disso, para esse lado de cá também. Então, eu vou andar de 60 a 120 graus, que foi o que foi feito aqui, num período de π sobre 3 a 2π sobre 3, no total de π sobre 3, que é 60 graus. Fazendo os cálculos, a gente chega nesse valor médio de 1,654 em relação ao V de pico da fase. Não esquecer que isso aqui é em relação à fase. E para minha tensão eficaz, considerando os mesmos adequações para o período, eu chego nesse valor de 1,655 vezes o V de pico da fase, que é extremamente próximo da minha tensão média, da minha componente contínua dentro desse sinal. Então, é correto afirmar que aqui ele foi retificado praticamente completo. Não tem quase nada de interferência aqui variável. Boa parte da minha tensão é realmente contínua. Então é um retificador muito eficiente, muito bom de transformar a tensão alternada em tensão contínua. E é, inclusive, principalmente em aplicações de alta potência, é um dos mais utilizados. Como ele é o mais utilizado, aqui a gente entrou também em alguns detalhes a mais em relação à questão do equacionamento dele. Em relação aqui à corrente, comparando a corrente que é na fase, a corrente que é nos diodos e a corrente que é entregue à carga. Pela lei dos nós, sabendo que as minhas correntes vão sempre ser nos diodos somente no sentido de condução deles, eu sei que essa minha tensão na fase A, ela vai ser igual a minha corrente no diodo D1 menos a minha do diodo D4, porque eu sei que a soma das correntes que estão entrando no meu nó é igual à soma das correntes que saem. Isso eu chego nessa equação de comparação, que pode ser extrapolada para as minhas outras fases. Eu acredito que tem um pequeno probleminha com esses índices aqui, mas depois eu corrijo. Acho que aqui na verdade seria D3 e aqui D2, se eu não me engano. Agora eu teria que olhar. Eu realmente acho que tem um probleminha aqui. Mas é simplesmente o diodo que está conduzindo a faixa positiva menos o que conduz a parte negativa desse meu sinal. Como cada diodo, pelo que a gente olhou lá, ele conduz por 2 intervalos dentro desses meus 6 pulsos, que a gente viu lá que sempre um diodo ele vai seguir por 2 intervalos consecutivos, dentro de um total de 6, a gente consegue afirmar, pela própria característica da integração mesmo, que a minha tensão média no meu diodo ela vai ser então 1/3 da minha tensão na minha carga, que eu vou
que eu estou entregando essas minhas tensões, essas minhas correntes, desculpa. E em relação à corrente eficaz nesse meu diodo, essa relação já fica 1 sobre raiz de 3 por causa da questão que eu elevo ao quadrado, tiro a raiz dessa minha integração. E quando eu comparo a essa minha corrente da fase, que ela já compara duas correntes de diodo, por exemplo, a do diodo 1 menos a do diodo 4, ó, o que ela faz? Como eu fico aqui simétrico em relação ao meu eixo zero, essa área anula com essa área. Então, na minha fase, a minha corrente média é zero. Mas na eficaz, como eu elevo tudo ao quadrado, eu aproveito todos esses módulos, eles não se anulam. E eu fico com essa relação agora de raiz de 2 sobre 3 vezes a minha corrente entregue à minha carga. Então a corrente na minha fase ela vai ser menor do que a minha entregue à minha carga por essa relação da raiz de 2 sobre 3. Aqui está sendo apresentado a forma de onda da tensão, segundo a aproximação da série de Fourier, em que a tensão média, que é a minha componente contínua, que foi a que a gente calculou, em relação à minha tensão de pico na fase, ela vai aparecer com diversos harmônicos, infinitos harmônicos, mas múltiplos da frequência de ordem 6, por causa que é um retificador de 6 pulsos. O sinal dele está sendo multiplicado 6 vezes a frequência do meu sinal, da minha fonte. Pelo fato dele ter essa frequência elevada, ele acaba assim atenuando esse meu sinal da minha tensão. Pode ser visto aqui, ó, que ele é inversamente proporcional, inclusive até ao quadrado dessa minha frequência. Então isso aqui vai cair significativamente com essas frequências. E como a minha corrente ela pode ser calculada de forma individual por harmônicas, considerando só aquelas componentes que têm efeito, ó, eu consigo calcular que a minha corrente, componente média, componente contínua, é simplesmente a divisão da tensão contínua pela resistência, e as minhas correntes harmônicas, a divisão das minhas tensões harmônicas pela minha impedância harmônica. Só que essa minha impedância, ela cresce significativamente com a frequência. Então, eu tenho que subir na frequência. Esse minha componente, ela sobe, e essa minha componente, que é a minha tensão, meu valor eficaz, meu valor de pico dela desce. Então eu tenho que essa minha corrente ela cai mais ainda com a frequência. Então, ainda mais na corrente, a componente contínua da corrente é a mais expressiva. As componentes na frequência são muito atenuadas, com frequências altas. Lembrando aqui que o meu fator de potência, ou que minha potência aparente no sistema trifásico é a raiz de 3, tensão de linha, vezes a corrente de fase quando eu estou ligado em estrela. A minha tensão de linha da minha fonte, aqui, ó, essa minha tensão de linha aqui, é uma fonte senoidal. Então, ela é um valor eficaz e é fácil de determinar. É meu valor de linha da minha entrada dividido por raiz de 2. E a minha corrente de fase, ela é determinada com o valor da minha corrente eficaz na carga, pela aquela relação que a gente viu aqui no slide anterior, de raiz de 2 sobre 3. E essa minha corrente eficaz na minha fase vai ser basicamente somente a minha corrente contínua, porque essas outras aqui vão ser muito atenuadas. Por último, que foi na aula do G16, a gente apresentou aqui esse quadro de resumo para apresentar, na verdade, algumas correções que consegui observar nele, que é um quadro que aparece na unidade Saga. Nele ele aparece alguns resumos de relação entre tensões, tensão eficaz, tensão média,
das configurações de retificador. O que eu observei aqui? Que ele não apresentou a tensão eficaz do retificador trifásico de onda completa, que a gente chegou até a calcular aqui, em função do V de pico da fase. E aqui ele apresenta esse PIV, né, que é a máxima tensão que o meu diodo vai estar sujeito de forma reversa. Porque todo diodo tem a tensão reversa máxima, que ele consegue suportar, que depois disso ele queima. Ele vai permitir a condução mesmo no sentido contrário. Então, o diodo, quando eu faço um retificador, eu tenho que saber qual que é a minha tensão máxima que ele vai estar sujeito reversamente, para poder dizer qual que eu vou poder utilizar, pelos dados do fabricante mesmo. O que ele aparece aqui? Ele aparece que esse PIV dos retificadores trifásicos era aproximadamente 2,597 vezes V de pico. Só que nas análises que eu fiz, eu só consegui mesmo indicar, inclusive em outras literaturas, que esse PIV é na verdade raiz de 3 vezes V de pico, porque é exatamente a tensão de pico de linha que fica forçando reversamente esse meu diodo. Então, eu não vi situação em que chegaria nesses números que ele chegou. Em relação ao monofásico de onda completa, ele apresenta esse valor de 2 vezes o V de pico da fonte. Mas isso aqui só existe num tipo específico de retificador, que é um retificador com tap central, que ele utiliza um transformadorzinho aqui, coloca a minha carga no centro desse meu retificador, do meu tap, e aqui em cima ele tem um diodinho, embaixo ele tem um diodo ligado de forma reversa, e esse aqui é meu retificador de onda completa com tap central. Ele utiliza menos diodos do que o outro que a gente viu em ponte, que utiliza 4, mas ele tem essa característica mesmo, que meu diodo ele acaba ficando sujeito a 2 vezes o V de pico da fonte. Mas é só nesse caso. Nos outros casos, seria simplesmente o V de pico, quando é o meu retificador em ponte. Certo? Então, essas foram nossas aulas de retomada, o que foi dado, que já tem no AVA. Os senhores gostariam de tirar alguma dúvida antes da gente continuar? Podemos seguir. Tem alguém vivo aí? Certo. Então, vamos entrar aqui, ó. Na unidade saga dessa semana, ele traz sobre os tiristores, uma família de elementos da eletrônica que é denominado de tiristores. Aqui eu estou trazendo um pouquinho sobre eles mesmos e um pouquinho mais sobre retificadores, já entrando os retificadores controlados. A gente vai ver um pouquinho, começar eles aqui hoje. O que são os tiristores? Eles são chaves eletrônicas que eles são utilizados em alguns circuitos que ele vai precisar controlar o estado ligado. Ele é diferente do que, por exemplo, um diodo. Porque o diodo ele tem aquela característica intrínseca dele, de que se ultrapassa a minha tensão, aquele 0,7 volts, que é a minha tensão de polarização direta dele, ele vai permitir a condução de corrente indiscriminada. Ele tem uma certa suportabilidade física dele mesmo, mas ele vai permitir que essa corrente passe. No caso dos meus tiristores, eu tenho alguns elementos, algumas condições de regrar essa minha condução. Ele, até um determinado limite de tolerância dele, ele consegue bloquear essa passagem de corrente, a não ser que eu dê um sinal ok para ele, para permitir que ele conduza.
Então eu vou ter mais liberdade em modificar esse meu sinal de tensão, em que ele vai ter que satisfazer duas ou mais condições para estabelecer a condução. E como eu tenho vários critérios que eu preciso observar para ver se ele entra em condução, eu consigo também controlar ele utilizando mais recursos. O termo tiristor, ele na verdade se refere quase sempre a uma família de dispositivos de 3 terminais. Aqui trouxe alguns exemplos para eles, mas muitas vezes quando citam, simplesmente dizem tiristor, eles se referem principalmente a esse primeiro, ao diodo controlado de silício, o SCR. A gente vai ver o que é exatamente cada um desses aqui, mas temos também o tiristor desligado pela porta, o tiristor controlado por MOS, que é o MCT, diodo para corrente alternada, que é o DIAC, e o triodo para corrente alternada, que é o TRIAC. O que é o SCR? Ele é o que tem a composição mais simples. Ele possui 3 canais e tem um comportamento semelhante ao do diodo. O detalhe dele é que a condução ele inicia só quando ele está diretamente polarizado e, ao mesmo tempo, ele recebe um sinal de partida no seu terminal de gatilho, ou gate, ou porta, que é esse terminal aqui. Ó. Fora esse terminal, ó, ele tem até a mesma representação do diodo. Essa aqui é na questão dos meus semicondutores, ele tem essas junções PN e PN dentro dele, que mostra mais ou menos a composição interna de onde que é colocado esse gatilho. Essa aqui é a aproximação dele, que é esses dois transistores aqui ligados de forma reversa. Esse aqui é o comportamento que pode ser utilizado para simular o funcionamento dele. Aqui ó, ele recebe um pulso de sinal que permite essa condução. Ele vai permitir que saia aqui do anode dele e chegue até o cátodo, a corrente. Esse comportamento do meu SCR ele pode ser considerado, idealmente, como uma chave controlada a partir de um disparo. Sem nenhum tipo de queda de tensão, nem perda associada. O que isso quer dizer? É basicamente esse gráfico aqui. Ó. Se eu não fornecer nenhum pulso para ele, ó, independente da minha tensão, se ela vai para níveis infinitos negativos ou infinitos positivos, a minha corrente será zero. Isso se eu não oferecer nenhuma corrente de gatilho. Se eu oferecer a minha corrente de gatilho para ele, qualquer tensão negativa, a corrente continua sendo zero, mas para qualquer tensão positiva, essa minha corrente tem uma resposta que eu necessitar. Ela não apresenta nenhum tipo de relação entre a tensão e a corrente. Ou seja, é basicamente um curto-circuito aqui. Sobe rente aqui a minha corrente. Seria idealmente um curto-circuito nesses terminais desse meu tiristor. Já na curva real, ele vai ter tensões máximas de bloqueio, ele vai ter algumas correntes aqui de fuga, uma resistência associada a isso, ele tem uma queda de tensão. Como que isso significa? Ele foi feito para conduzir no sentido positivo. Então, no sentido negativo, é para não passar corrente. No caso real, existe uma determinada corrente mínima, de ordem bem inferior às que normalmente são conduzidas, mas existe uma correntezinha que passa, mas existe um nível máximo de tensão que ele suporta, que depois disso ele rompe e conduz sem restrição. Ele danifica permanentemente esse meu dispositivo. Agora, no sentido positivo, eu tenho diversos comportamentos, é assim mesmo que ele funciona. Normalmente, se eu não ofereço nada de corrente para ele no meu gate, no meu gatilho, ele vai comportar como se fosse do lado aqui negativo. Ó. Ele vai
permitir uma passagem de uma corrente mínima, mas não importa quanto eu aumente minha tensão, ó, essa minha corrente não vai subir. Até que eu chegue numa corrente máxima aqui, ó, que eu vou romper esse meu comportamento. Ele vai deixar de conseguir impedir essa minha passagem de corrente. E ele vai voltar aqui, ó, e vai fazer essa resposta. Em que ele vai aumentar com uma determinada inclinação, com uma certa resistência aqui, que é essa inclinação dessa curva, tem uma certa resistência. E tem uma determinada queda de tensão também, em relação aqui, ó, se fosse uma resposta ideal. Só que, por que tem essas diversas barriguinhas aqui nessa minha curva? É que de acordo com o nível de corrente que eu forneço nesse meu gatilho, eu vou achatando essa minha corrente, essa minha tensão de bloqueio. Porque eu vou fornecendo correntes suficientes pelo meu gatilho para ele poder saltar o que seria a prolongação dessa minha reta aqui, ó, de condução, em que existe uma determinada corrente, ó, que vai permitir essa minha continuidade da minha condução. Basicamente, ó, eu tenho aqui o meu gatilho e tenho aqui o elemento dele nesse sentido. Eu estou querendo induzir aqui, ó, uma determinada corrente. Se eu não tenho nada passando aqui no meu gatilho, ele não vai deixar passar para baixo. Quando eu coloco uma corrente aqui, ó, ela passa um pouquinho para cá, ela passa tudo. E se ela for suficientemente grande para romper esse meu gap aqui, essa corrente também vai conseguir passar. E se essa minha corrente for suficiente, que se não me engano é essa corrente de Litching aqui, não, essa corrente de Holgin, deixa eu falar essa aqui de baixo, essa de Litching é a que permite essa passagem, que ele começa a passar, e a de Holgin é a corrente que vai permitir que ele segure essa condução. Que mesmo que eu tire essa minha corrente no gatilho, que ela agora passou a ser zero, nesse segundo instante aqui ela é zero, ele vai continuar conduzindo, ele vai respeitar essa minha faixa dessa minha corrente aqui, ó, dessa minha resposta, ele vai estar preso aqui. Então, se eu aumentar a minha tensão, ele vai produzir uma resposta condizente de corrente. Então é tudo dependente dessa minha corrente de gatilho. Se ela não existe, ele vai bloquear até um determinado limite de tolerância que seria até um limite físico mesmo desse meu equipamento. Mas se eu coloco essa minha corrente, ela funciona da forma que eu quero que ele funcione. À medida que eu forneço ou não forneço essa minha corrente, ele vai conduzir ou deixar de conduzir. Só que ele tem um porém. Quando eu começo essa minha condução, desde que essa minha corrente não fique abaixo dessa minha corrente de Holgin, que é uma corrente bem baixinha mesmo, na ordem dos miliamperes, ele vai continuar conduzindo. Então, um exemplo aqui, ó. Se eu estou utilizando o meu SR, meu tiristor, para ligar ou não essa minha lâmpada. No primeiro momento, eu liguei somente essa chave. Ligando essa chave, a minha tensão de 12 volts vai ficar aqui sobre esse meu... não vai conseguir passar nesse meu resistor. Por quê? Porque aqui está com a chave aberta. Então aqui não passa corrente também. E passando aqui pela lâmpada, eu tenho meu SCR, que não está tendo nenhuma corrente sendo fornecida aqui no gatilho dele. Então aqui também não
não passa nenhuma corrente. Então, de eu só fechar essa minha chave, a corrente aqui continua sendo zero. Esse carinha aqui não está permitindo a passagem de corrente. No segundo instante, se eu fechar essa minha outra chave, agora ó, eu tenho um divisor de tensão aqui nesses meus terminais, nesses meus resistores. Tem 12 volts ó, aplicado aqui inteiramente nesses meus resistores. Então vai existir uma queda de tensão aqui. Se não me engano, fica 1 sobre 5 vezes 12 volts pela divisão de tensão. Nesse instante inicial, aqui ainda não recebeu nenhuma corrente, então aqui não passa nada. Mas daqui existir essa pequena diferença de tensão, e considerando uma resistênciazinha interna aqui, vai fluir uma corrente nesse sentido, que vai ser suficiente para alimentar, para permitir a passagem de corrente nesse meu SCR. Então, quando eu fecho essa minha chave, eu vou permitir a passagem de corrente nesse meu circuito e na minha lâmpada. Só que essa situação vai se continuar indefinidamente. Não vai ter, como aqui é uma tensão contínua, ou seja, ela está sempre assim. Isso aqui vai estar sempre conduzindo. Então, a não ser que eu zere essa passagem de corrente nesse meu tiristor, isso aqui não vai deixar de conduzir. Agora, num outro instante, eu já abri essa chave. Esse circuito continuou conduzindo, porque ele não depende mais desse sinal de gatilho para continuar conduzindo. Mas, agora se eu quero desligar esse meu circuito, eu tenho duas alternativas. Ou eu abro essa minha chave 2, que eu vou abrir meu circuito, ele vai deixar de conduzir. Ou eu fecho essa minha chave 3 aqui. Ó. Fechando essa chave 3, eu faço um curto-circuito em relação a esse meu terminal. Eu vou colocar aqui uma tensão nele que é 0, por ser um curto-circuito. E aí ele vai desligar assim e vai resetar toda essa minha operação. Então, ele não tem condição por si só, não importa quanto se eu deixo de fazer esse meu sinal aqui no meu gatilho, ele vai continuar conduzindo. Isso aí é um limitante, basicamente, desse meu SCR. Ele só tem o sinal de liga, ele não tem o sinal de desliga. Agora, ó, quando eu estou considerando uma rede, uma corrente alternada na minha tensão de fornecimento, ó, naturalmente essa minha corrente, essa minha tensão, vai passar pelo zero. Então, vamos fazer as mesmas sequências de operação da minha outra situação. No primeiro momento, eu fechei essa minha chave 2. Só que aqui meu circuito continua aberto, porque essa minha chave não está aberta, não vai ter nenhuma passagem de corrente para baixo. Nem aqui, porque ele não recebeu corrente no gatilho, esse meu SCR não vai permitir condução. Tá. No primeiro momento está desligado. Se eu desligar, se eu fechar essa minha chave, agora eu vou ter de novo um divisor de tensão aqui, vou jogar uma determinada, vou ter uma certa tensão aqui que vai fazer uma corrente passar nesse meu gatilho e vai permitir a passagem de corrente aqui. Permitindo essa passagem de corrente aqui, e considerando esse elemento ideal, aqui vai ter uma queda de tensão ó, de 0 volts. Como esses terminais são os mesmos, ó, aqui então também vai ficar com 0 volts depois que eu ter essa onda no meu gatilho. Então isso aqui vai ser literalmente só um pulso que vai voltar a zero imediatamente. Eu vou curto-circuitar esses terminais que deram origem a esse pulso de tensão. E essa minha corrente vai passar aqui e vai acender essa minha lâmpada. Então, considerando que eu fechei essa minha chave aqui, eu vou ter
sinal de tensão jogado na minha lâmpada, ó, ele vai acompanhar esse meu sinalzinho de tensão até esse momento aqui. Porque nesse momento aqui, ó, essa minha tensão, a corrente mesmo em si que está passando aqui, ela vai voltar a zero. Porque a minha tensão voltou a zero. E se eu abrir essa minha chave abriu depois que ela deu esse meu gatilho. Essa minha tensão, ela vai ter vários ciclos aqui se repetindo. Sendo que eu abri essa minha chave, logo depois, eu tive esse semiciclo que foi aproveitado em partes, positivo aqui. Depois, ele foi para zero, porque quando ficou negativo, ele deixou de conduzir. Agora, voltando nesse semiciclo positivo, eu não fechei novamente a minha chave. Ela continua aberta. Agora, então, quando eu voltar para o meu semiciclo positivo, ele vai permanecer no zero e não vai conseguir voltar a conduzir de forma independente. Ele depende desse sinal do meu gatilho para ele iniciar a condução. Então, na minha corrente alternada, o próprio ciclo da minha tensão, da minha corrente sendo fornecida, vai desligar esse meu aparelho caso o meu sinal no gatilho não seja mantido. Passando aqui brevemente nos outros elementos, por quê? Porque o elemento principal que a gente vai estudar nos nossos componentes é realmente o SCR. Esse que vai ser nosso tiristor padrão que a gente vai utilizar, porque ele é mais simples de trabalhar, a programação dele, por assim dizer, né? O circuito auxiliar para ativar ele é mais simples e já dá para a gente estudar todos os efeitos que podem ser feitos com outros elementos. O que vai variar depende da frequência de chaveamento que a gente vai precisar, do tipo de aplicação, mas aí são já circuitos mais elaborados no futuro. O outro elemento aqui, que é o GTO, ele tem um comportamento muito semelhante ao nosso SCR. A diferença dele é que ele não tem a desvantagem do SCR, porque ele aceita tanto um sinal de liga quanto um sinal de desliga. Se eu coloco aqui um sinal positivo nesse meu terminal, ele vai permitir a passagem de corrente. E se eu coloco aqui um sinal negativo de corrente suficientemente grande, negativo assim em relação ao que está passando, então ele vai conseguir cortar, com esse aqui ele vai conseguir cortar essa passagem. A desvantagem disso são basicamente duas. É que essa corrente que ele precisa fornecer para impedir a condução, ela é proporcional a essa minha corrente que está passando já. Porque ó, o gatilho ele é uma corrente muito pequena, na ordem sempre assim de miliamperes, sendo que aqui pode chegar a passar na ordem de amperes mesmo. Então, ó, é uma corrente proporcionalmente muito pequena em relação a que pode ser passada no equipamento. Já a minha corrente, para eu desativar, no caso do GTO, ela tem que ser uma corrente na ordem de 2/3 do módulo dessa corrente aqui que está passando no meu circuito principal. Então, é uma corrente mais robusta que precisa passar aqui. Fora a complexidade que é eu ter um sistema auxiliar de acionamento aqui que vai conseguir gerar uma corrente reversa dessa magnitude para desativar meu sistema. Então, ele acaba sendo difícil de fazer a aplicação dele por causa dessas duas limitações em relação à dimensão necessária dessa minha corrente para desligar meu sistema. Esse problema ele é, de certa forma, resolvido com o meu tiristor com base em MOS, que é o MCT, com base MOSFET.
Nesse meu terminal de gatilho, ele tem dois MOSFET aqui ligados, em que um deles vai servir para o meu sinal de gatilho para ligar, e outro um sinal de gatilho no mesmo terminal, um sinal positivo e um sinal negativo para desligar. Ele tem os mesmos princípios que o GTO, só que ele não tem as desvantagens no sentido de precisar de correntes de alta magnitude. Tanto para ligar quanto para desligar são de magnitudes pequenas, restando ainda somente a complexidade de gerar nos dois sentidos essa linha corrente, tanto no positivo quanto no negativo, para ligar e desligar. Só que a questão é que ele liga e desliga, mas continua sendo até corretamente representado por um diodo. Ele só vai permitir correntes em um sentido. Nunca vai, não importa o sinal que eu forneço no meu gatilho, ele não vai permitir uma corrente passando no sentido contrário. E isso é o que tanto o meu DIAC quanto o meu TRIAC vão ser capazes de fazer. No caso do DIAC, ele é na verdade constituído por dois diodos que são ligados, igual está mostrando aqui, eles são ligados em antiparalelo. O anodo de um é conectado ao cátodo do outro e vice-versa. Esse componente ele vai permitir tanto a passagem em um sentido quanto no outro na minha corrente. Por isso, até que os terminais deles já não têm a nomenclatura anodo e cátodo. Esse aqui até aparece como anodo 1, anodo 2, mas eles aparecem principalmente com esse MT1 e MT2, que é main terminal 1, main terminal 2, terminal principal 1, terminal principal 2. Na característica de funcionamento dele, ele lembra bastante o que foi o nosso SCR aqui, que ele tem essa barriguinha aqui, que depois de uma determinada tensão de bloqueio que ele suporta, ele vai para um comportamento proporcional com a minha tensão. A diferença é que nesse caso aqui, ele é feito realmente para se superar essa tensão de bloqueio. Que no DIAC é na ordem de 30 a 40 volts que fica essa minha tensão de bloqueio. Então, ele é colocado num circuito para caso no terminal dele seja fornecido acima de 30 volts, tanto positivo quanto negativo, ele vai permitir a passagem de corrente. Então ele é como se fosse um seletor, não. Se ali eu entregar pelo menos aquela tensão, ele permite a passagem. Com o detalhe que existe uma queda expressiva de tensão, porque a gente estava vendo até agora o diodo de silício. A queda na ordem de 0,7 volts somente, que a gente até normalmente nem considera nos nossos estudos, a gente idealiza o nosso componente. Mas já no caso do DIAC, essa queda de tensão é expressiva, de 5 a 10 volts. E a gente pode ver que essa forma da resposta da tensão em relação à corrente, da corrente em relação à tensão, é espelhada tanto no positivo quanto no negativo. Bem, eu trouxe aqui esse exemplinho de circuito só para a gente ver como que é ele funcionando mesmo. Deixa eu ver aqui. Esse é um circuitinho bem simples mesmo. Só ele carregar. Nunca tinha demorado desse tanto. Aqui. Ó. Nesse gráfico aqui, está mostrando a minha tensão no resistor e a corrente. Nesse lado aqui, a minha tensão na fonte, uma tensão que é somente de 45 volts de pico, só para a gente poder ver. Eu só coloquei aqui um diácono, um circuito simplesmente está impedindo essa minha tensão de ser entregue a esse meu resistor. Ele vai ter aqui uma tensão de ruptura de 30 volts, de aproximadamente 30 volts. E enquanto essa minha corrente manter na faixa de 10 mA, ele vai ainda permanecer em condução.
Então, ó, quando a minha forma de onda da tensão mais ou menos supera 32 volts, ó, nesse segundo quadradinho, ele começa a minha condução. E, se vocês repararem, se aqui está na faixa de 32 volts, ele está entregando 20 volts, porque ele tem uma queda expressiva de tensão aqui. E ele mantém esse meu sinal de tensão e corrente entregue até ele perder aquela minha corrente de manutenção, que é a de 10 mA. Então ele até consegue um sinal não muito simétrico que ele entrega de tensão. Só que tanto no sinal positivo quanto no sinal negativo, ó, ele vai permitir essa minha passagem tanto no meu semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo da minha onda da fonte. Então esse aqui é o nosso diac. Já o triac, ele é o mesmo princípio do diac, só que ao invés de eu usar 2 diodos em antiparalelo, eu vou usar 2 SCR e vou interligar o meu sinal de gatilho deles. Esse aqui é o arranjo representativo deles. Esse aqui é o símbolo que normalmente é utilizado. Então, ele vai permitir passagem tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, só que aqui no meu gatilho, ele vai depender de sinais no meu gatilho. Se eu estou no meu semiciclo positivo, ele vai querer um sinal positivo no meu gatilho para permitir a passagem. Já se eu estou no meu semiciclo negativo, ele precisa de um gatilho negativo para permitir essa passagem de corrente. Então, ó, ele tem aquela mesma curva característica que a gente viu no caso do SCR, só que espelhada. Ele tem aquela barriguinha, daquela tensão de bloqueio dele, que ela vai achatando à medida que a minha tensão no meu gatilho aumenta, até ela ser suficiente para pular esse pequeno gap. E da mesma forma no negativo, só que no outro sentido. Também trouxe aqui um exemplinho para a gente dar uma olhada nele funcionando. Deixa eu só deixar o ciclo andar aqui que eu explico o circuito. Ó, o que eu fiz? Eu tenho aqui uma tensão na fonte, dessa vez é uma tensão de 311 de pico, 220 eficaz, que está aqui alimentando uma pequena carga de 22 ohms. Essa carga está passando pelo meu triac e voltando no terminal da minha fonte. Para jogar essa minha tensão no meu gatilho, eu utilizei aqui um elemento do diac, que vai fazer um seletor de tensão nesses terminais aqui do meu capacitor, que somente quando ele superar 30 volts entregues aqui, é que ele vai permitir uma passagenzinha de corrente nesse sentido e vai dar o meu sinal no meu gatilho. Isso aqui vai existir tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Esse tipo de arranjo é um arranjo bem antigo pelas literaturas que eu estava consultando. Circuitos eletrônicos mais modernos não utilizam esse tipo de acionamento, mas era algo muito comum ser utilizado em eletrônica mais antiga um pouquinho. Bem, essa aqui é a minha corrente na minha fonte. É a tensão e a corrente que está na minha fonte. Aqui é a tensão e a corrente entregue no meu resistor, nesse resistorzinho de 22 ohms. Então, o que a gente consegue ver? Que na minha tensão da minha fonte, no meu semiciclo positivo, é inteiro, minha fonte, uma fonte sinoidal. A corrente, ela já está refletindo o que eu estou entregando para a minha resistência. O que eu estou entregando com esse meu circuito? A partir de um determinado ângulo, aqui, essa minha fonte, esse meu arranjo permite que uma determinada corrente passe para o meu triac e com isso ele aceite a condução de corrente e ele, como ele é um SCR, ele vai permitir essa condução até que a minha corrente zere.
Ela zerou, ele entra aqui no meu semiciclo negativo. E ele vai esperar essa mesma defasagem para permitir a condução no meu semiciclo negativo. Então, eu entrego uma tensão ceifada, que ela é simétrica aqui em relação a quanto de ângulo ela perde no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, mas ela entrega essa forma de onda esquisita aqui. Ó. E no meu diarc, eu consigo ver que ele tem determinados picos de corrente que ele conduz e depois ele deixa de conduzir por um tempo, aí ele volta a conduzir. Que ele acompanha essa variação desse meu ciclo da minha tensão na fonte. Esse meu comportamento, ele é completamente ajustável. Se eu aumentar essa minha resistência, o que acontece? Deixa eu colocar aqui 12. Acho que eu aumentei demais. Que não teve nenhuma mudança muito significativa. Deixa eu, na verdade, abaixar essa minha resistência. Não deu muito certo aqui não. Ele está ceifando um pouco mais, mas era para ser um pouquinho mais expressivo essa mudança. Aqui ó, eu colocando já essa resistência maior, ó, eu fico passando somente a partir da metade do meu semiciclo. Isso porque esse tipo de arranjo, ó, quando eu coloco essa minha resistência aqui muito grande, é como se a componente da corrente aqui, ela seguisse principalmente a defasagem de ângulo como se fosse um capacitor só. Ela fica 90 graus defasada e por isso que ela dá esse pico atrasado aqui. Ó. Ela vai conduzir exatamente com 90 graus, que esse tipo de arranjo ele consegue dar esse gatilho de 0 até a 90 graus, dependendo de como é configurado aqui. Então, quando eu aumento muito essa resistência, ela tende a ficar próxima aqui de 90 graus, então ela vai entregar só metade de cada um dos meus semiciclos para minha corrente, para minha resistência. Então, nesse tipo de arranjo, eu só consigo alternar esse gatilho de 0 a 90 graus, mas existem outras possibilidades que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é possível ver que isso aqui, com esse sistema, né, eu consigo fazer esse gatilho tanto para positivo quanto negativo de forma simétrica. Continuando. Esses elementos que a gente estudou, eles agora vão ser utilizados nos retificadores, que a gente também já viu. Retificador de meia onda, retificador de onda completa, tanto eles alimentando todos os tipos de carga que a gente viu, mesmo eles sendo monofásicos ou trifásicos. O que vai diferenciar entre eles? Eles vão ser elementos retificadores que a gente vai ter controle em relação ao que a gente entrega. A gente vai poder, com a mesma fonte e uma mesma carga, mudar qual que é a tensão contínua que eu consigo entregar, a potência contínua. Tudo isso eu conseguindo modificar meu ângulo de atuação dos meus tiristores, porque eu vou substituir os meus elementos de chaveamento, que eram os diodos, pelos meus tiristores, principalmente tipo SCR. Tendo essa substituição, que aqui nesse primeiro retificador, que é com diodo, eu sempre vou conduzir todo o meu semiciclo positivo e ceifar o negativo. Sempre. Eu não tenho como mudar esse comportamento do meu diodo, é assim que ele funciona. Já no meu tiristor, com o meu tiristor, eu consigo considerar só uma parte desse meu semiciclo positivo, e depois novamente só uma parte dele, apesar de não estar muito bem desenhado aqui, mas ele continua sendo semiciclo positivo. Por quê? Porque esse aqui é um retificador de meia onda.
ele só vai naturalmente mexer com o semiciclo positivo. A diferença entre ele ser não controlado e controlado é o elemento de chaveamento que eu estou empregando. O diodo eu não tenho controle, mas ele chaveia todo, ele vai permitir a passagem de todo o meu semiciclo positivo. O meu tiristor somente dessa parte, de acordo com o circuito do controle de gatilho que eu fizer. Então, como é as nossas formas de onda? No meu retificador não controlado, eu tenho a minha onda na minha fonte, eu vou entregar somente meus semiciclos positivos para minha carga, e meu diodo vai ter essa tensão reversa sendo forçada nele para tentar romper o bloqueio dele. Já no meu retificador controlado, o mesmo tipo de tensão na fonte, eu vou ter essa tensão ceifada, entregue, em que eu perco parte do meu semiciclo, esse aqui eu não tenho. E esse parte do meu semiciclo que ele não foi entregue, ele aparece como uma tensão sendo forçada nesse meu diodo, ou nesse meu tiristor. Então, vamos ver aqui um exemplo desse tipo de circuito. Esse aqui já é um elemento com um gerador de sinais, que ficou um pouquinho mais simples da gente ver. Ele está simplesmente aqui colocando uma carga resistiva, que é esse meu sinal aqui embaixo. Tem uma fonte, normalmente 220 eficaz. Está passando aqui pelo meu SCR. E no gatilho dele, eu coloquei um gerador de onda quadrada. É um gerador de fonte, um gerador de sinais, que ele simplesmente vai me dar aqui um pulso de tensão. Só um pequeno gatilho. E esse diodo está colocado aqui só para evitar que entre alguma corrente reversa aqui nessa minha fonte. Então, ele, quando entra aqui no semiciclo positivo, em determinado momento tem um leve gatilho que faz com que o meu SR comece a conduzir e permita a entrega de tensão e corrente para o meu resistor. E eu posso alterar quando que isso vai acontecer. Por exemplo, vamos colocar ele aqui aos 45 graus. Naquele primeiro instante, esse aqui estava meu gatilho em 20 graus. Aqui já está com 45. É somente o semiciclo positivo, mas eu já modifiquei bastante a forma de onda da minha tensão. Da minha tensão entregue na minha resistência. Posso também agora colocar aqui exatamente 90 graus. Vendo? Ela já ceifou exatamente na metade. Vou colocar aqui 150, que agora vai sobrar somente 30 graus no meu ciclo. Só esse finalzinho aqui. E eu posso extrapolar e já entrar no meu semiciclo negativo. O que vai acontecer? Tá vendo? Quando aqui fica vermelho, aqui, quando o sinalzinho aqui está verde, está indicando que a minha tensão está positiva. Quando ele fica vermelho, a minha tensão está negativa. Eu estou com a minha tensão negativa na minha entrada, eu estou nesse ponto, tá vendo? E acabei de dar um pulso no meu gatilho. Estou com tensão positiva, querendo passar corrente também. Só que, como aqui está no sentido negativo e esse elemento só permite corrente numa direção, ele simplesmente ignora e não consegue deixar passar corrente. Aqui a gente consegue ver esse negocinho que é só por causa que é o gatilho que acaba percorrendo essa minha resistência, mas é só um reflexo dele. A minha fonte mesmo não está conseguindo entregar nada, porque eu estou desencontrado o meu ciclo positivo com o meu gatilho. Voltando aqui, voltar ali para os 90 graus. Então, voltei a entregar metade do meu semiciclo. Então, isso é algo completamente programável. Aqui eu estou claro, usando um gerador de sinais, mas isso pode ser colocado com elementos de eletrônica digital para gerar sinais na ordem da frequência que eu precisar desse meu chaveamento, desde que esse meu elemento consiga acompanhar essa frequência de trabalho.
Em relação matematicamente, como que isso se comporta nesse nosso retificador controlado? A gente tem o mesmo tipo de fonte que a gente usou antes, é uma fonte senoidal. A diferença, a tensão que eu vou entregar, ela não vai ser uma tensão que vai ser senoidal de 0 até π, que é meu semiciclo positivo. Ela vai existir e vai ser igual a um seno somente do meu valor de alfa até π, que é o final do meu ângulo, do meu semiciclo positivo. E todo o demais, tanto antes quanto depois, tudo é zero. Até aqui seria 2π. Então, aqui, nesse ponto, será 2π mais alfa. Por isso que essa minha tensão, ela será um v de π cosseno de ômega t de alfa até π. E vai ser zero no complementar a isso, que vai ser de π até 2π mais alfa, que a gente retorna para esse meu ponto inicial. Se eu sei que a minha tensão média entregue é dada pela 1 sobre o período integral sobre o período dessa minha tensão, substituindo aqui, eu tenho então que essa integral vai ser de 1 a 2π, que esse meu período é de 2π, mas ele vai existir e ser diferente de zero somente de alfa até π. Resolvendo essa equação, eu sei que é um cosseno de ômega t, essa integração, variando de alfa até π. Então, eu tenho que essa minha tensão média vai ser um v de pico sobre 2π vezes 1 menos o cosseno de alfa. Então, eu vou ter essa minha tensão contínua entregue dependente desse meu ângulo de atuação. Já a minha tensão eficaz, mesmo princípio dessa variação de alfa até π, só que agora a minha tensão eficaz é a raiz quadrada de 1 sobre o período da integral sobre o período do quadrado da minha função. Substituindo esses valores, da mesma forma ela só vai existir de 0 até π, e resolvendo, substituindo aqui meu seno ao quadrado, né, o equivalente dele é meio de 1 menos cosseno de 2 ômega t, por isso que apareceu esse 4 aqui embaixo. Resolvendo meu equacionamento, minha integração, eu tenho que vai ser um ômega t menos seno de 2 ômega t sobre 2, variando de alfa até π. Substituindo aqui os valores, fazendo as simplificações matemáticas, porque seno de 2π é zero. E como eu substituir aqui π, eu dividi todo mundo por π para poder jogar aqui esse π para fora, para ficar π ao quadrado. Então por isso que aqui apareceu esse π dividindo aqui embaixo. Então eu consigo dizer que minha tensão eficaz é igual ao meu v de pico sobre 2π, tiver essa raiz desses termos ao quadrado, vezes a raiz de 1 menos alfa sobre π mais seno de 2alfa sobre 2π. Agora, voltando aqui rapidamente. Se essa equação é 1 menos cosseno de alfa, que eu tenho aqui multiplicando, como meu alfa varia de 0 até π, ele varia pelos valores positivos, né, do primeiro quadrante e segundo quadrante do meu cosseno, ou seja, ele vai valer de 1 até menos 1. Quando ele for igual a 0, ele tem um pequeno errinho aqui. Que quando ele for igual a 0, esse valor aqui, ele deveria... Ah, não, tá certo. Está certo. Esse valor aqui, ó... Peraí. Não, estou confundindo alguma coisa. Porque nesse outro momento, a gente está comparando os dois retificadores. Em relação a esse meu ângulo de atuação. Por quê? A única coisa que esse meu ângulo de chaveamento consegue fazer, ele consegue reduzir
esse meu valor tanto médio quanto eficaz da minha tensão entregue. Porque se eu tenho a minha onda completa e eu estou entregando menos dela, então ele tende a oferecer menos. Então eu estou reduzindo ele. Provavelmente eu tenho que revisar essa equação aqui, eu vou dar uma olhadinha direito, porque não estou entendendo por que esse cosseno aqui, quando eu substituo no zero, se os senhores repararem, cosseno de zero está nessa atuação aqui. Se isso aqui seria igual a 1, isso aqui seria igual a zero, que não é verdade. Estão vendo? Isso aqui deveria ter um sinal positivo. Ah, não, tá certo. A integral do seno é menos o cosseno. Eu que errei aqui mesmo. Que é menos o cosseno. Então aqui realmente está com o sinal oposto. Aqui é cosseno de alfa menos 1. Eu tenho que revisar isso aqui e eu vou alterar nossos slides. Por quê? Quando esse meu ângulo de atuação é zero, ele vai ser idêntico ao meu retificador de onda completa. Ao meu retificador não controlado, meu retificador com diodo. Então, a resposta tem que ser igual, porque ele está entregando o mesmo sinal de tensão. E quando ele vale 180 graus, quando isso aqui valer menos 1, ele não vai estar entregando nada. Então, essa minha tensão média ela tem realmente que ser zero, quando o meu alfa é 180 graus. Que é até óbvio, porque isso aqui seria uma linha, não teria tensão sendo entregue. E da mesma forma, se eu avaliar essa minha equação, que aqui eu acredito que não teve nenhum erro matemático da minha parte não. Quando o alfa vale zero, esse nosso amigo aqui fica zero. Esse seno de 2α também fica um seno de zero. O seno de zero é igual a zero. Então fica simplesmente v de pico sobre 2π. Que se a gente for revisar aqui o nosso retificador não controlado, a gente tem esses valores para minha tensão média e minha tensão eficaz. Quando meu alfa for igual a zero, eles vão se igualar. Essa equação minha aqui está errada, isso aqui é mais e isso aqui é menos. Então isso aqui é na verdade cosseno de alfa menos 1. Então errei o meu aqui. Porque quando eu colocar um cosseno de zero, isso aqui vai... Isso aqui também tem que ser mais uma. Eu tenho que revisar isso. Desculpa o problema, mas isso aqui, quando o alfa for igual a zero, ele é igual à minha tensão média. Isso aí é fato. E eu posso ter uma relação que eu comparo a minha corrente média, ela é a minha tensão média dividida pela minha resistência, a minha componente contínua na minha corrente. E essa relação é válida ainda mesmo para o meu retificador controlado de meia onda. E da mesma forma, a minha corrente eficaz, eu consigo fazer essa mesma comparação. E isso também é válido no meu retificador controlado de meia onda. Como tanto a minha tensão média quanto a minha tensão eficaz vão ser dependentes desse meu ângulo de acionamento, da mesma forma a minha tensão média, minha corrente média e corrente eficaz. Peço perdão pelo erro matemático aqui, eu vou corrigir isso aqui agora mesmo, porque com isso a gente encerrou a nossa aula. Ficou muito confuso com esse pequeno erro que eu cometi? Perdão aí, foi erro meu. Vou corrigir lá o slide que está no AVA, está errado, eu vou substituir ele também. E, gente, era isso que eu tinha mesmo para hoje. Não se esqueçam, ainda tem mais alguns minutos para fazer a atividade, caso os senhores não tenham feito a atividade que vale 10 pontos, né, na primeira VA. Ela encerra hoje. Está liberando
Vou estar postando essa aula quanto antes no Ava. Vai ter um questionáriozinho lá de 5 questões para ajudar a fixar o conhecimento. E por hoje é só. Obrigado pela atenção dos senhores. E qualquer coisa, ó, se os senhores tiverem qualquer tipo de questionamento, crítica, podem me procurar, viu? Eu até prefiro, se estiver achando a aula ruim, é difícil de acompanhar, que aí eu sei que precisa mudar alguma coisa.